A infância é uma das fases mais lindas da vida. Concorda comigo? É onde a criança se desenvolve, cria laços, aprende o que é referência de amor, respeito e proteção. Mas, infelizmente, não é assim para milhares de crianças do nosso país. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que 2023 foi o ano com o maior número de estupro de crianças da história do país. A maioria, meninas de 0 a 13 anos. E essa agressão geralmente acontece dentro de casa. O assunto é pesado, eu sei e concordo contigo, mas é necessário que se fale sobre isso para contribuir na mudança dessa realidade. É por isso que hoje eu convidei para estar com a gente a neuropsicopedagoga e terapeuta de crianças, Tanise Stein, que já está aqui na tela. Tanise, muito obrigada pela tua participação. Primeira pergunta que eu quero te fazer, a gente precisa deixar claro, Tanise, o que é considerado, quais são os tipos de agressão? Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. E é um assunto de extrema relevância, né? Quando falamos de agressão, podemos dizer então que a agressão seria todos os atos violentos nos quais se faz uso Aumenta o retorno para mim. De uso de força física de forma intencional, pela forma não acidental, com o objetivo de fato de ferir, né, deixando ou não marcas nessa criança. A violência contra as crianças é identificada hoje como negligência, violência física, psicológica, sexual e institucional. Isso segundo o artigo 4º, né, da lei aí de 13.431 de 2017. Certo. Então, pode seguir, Tanise, pode seguir. Então, quando falamos de violência, é importante a gente entender que são vários tipos de violência, né? Como a violência sexual, que tu acabaste de citar, ela é uma das que mais aparecem no tocante à infância, mas nós também temos a violência física, né? Os maus tratos, que o artigo 18 lá do ECA vai estabelecer, né? Como direito de ser educado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel e degradante. Quando nós atendemos as crianças vítimas de abusos, de violência no geral, nós encontramos esse combo, né, da violência física, da violência sexual, a violência emocional como uma das mais sutis que acontece com as crianças. E como tu bem colocaste no início, todas essas violências, infelizmente, elas se dão no ambiente familiar, na maioria das vezes. Sim, isso que é o pior, né, Tanise? Inclusive, a gente separou também o anuário e a gente vai mostrar agora essa tela para o pessoal dessa pesquisa que, inclusive, você nos trouxe, que mostra justamente isso. Quem é o perfil, quem é essa criança que geralmente é agredida. Ó, a gente pode acompanhar ali, como você disse, né, o maior número de estupros da história e o que mais chama atenção, e na verdade é um absurdo, essa é a palavra correta, é que isso acontece na maioria, olha ali, 68,3% na residência dessa criança. Quer dizer, não é alguém alheio, não é alguém que não tem contato e convívio. Muitas vezes é o padrasto, é o tio, é o próprio pai dessa criança, né, Tanise? E aí, eu queria que você falasse e fizesse esse alerta, porque fica ainda pior quando a gente fala isso. Por quê? Muitas vezes essa criança, a única forma de amor e de cuidado que ela conhece, a referência dela, melhor dizendo, são justamente esses cuidadores, o pai, a mãe, o tio, a família que está ali no círculo. Então, é mais difícil ainda identificar, como é que a gente pode identificar que essa criança está de fato sofrendo agressão, seja ela física, emocional ou verbal? É importante a gente ressaltar que as crianças que vivenciam as situações de violência dentro das suas casas, muitas vezes elas não conseguem entender outros parâmetros. Então, por isso que a necessidade e a importância de trabalharmos isso dentro das escolas. Hoje, né, estamos no início de junho, hoje é o Dia Mundial aí contra a questão da violência física nas crianças, agressão infantil, mas acabou agora, recente, Maio Laranja, que é uma campanha nacional que falamos sobre a prevenção ao abuso sexual. Então, quando nós falamos para as crianças de uma forma lúdica, de uma forma clara,
o que é a violência, tanto física quanto verbal, como a negligência e até mesmo a sexual, essa criança, então, consegue compreender. Porque é bem isso, assim, as crianças, elas vivenciam aquela situação familiar e elas não conseguem entender que aquilo é errado, né? Muitas vezes, no relato das crianças, elas questionam, como assim? Nem todos os pais fazem isso com as filhas? Então, elas não entendem que o que elas estão vivenciando é diferente. Então, é só quando nós apresentamos os modelos corretos e o que deveria ser essa família protetiva que elas conseguem se dar conta do abuso que elas estão sofrendo, seja ele no âmbito sexual, né, violência física ou emocional. Como eu disse, nas famílias, o que nós percebemos muito é a questão da violência emocional, e ela é muito sutil, por quê? Porque é a questão do ato de humilhar, xingar essa criança, né, de falar, ridicularizar essa criança, e aí nós podemos perceber e até conversarmos com outras famílias no tocante como eram as décadas passadas, como foi a nossa criação, a criação dos nossos avós, onde isso era muito comum. Então, romper essas questões é muito difícil. Trabalhar nessa ruptura dessa cultura que já foi inserida em muitas famílias, né? Então, demorado. Demorado, mas necessário, né, Tanise? Eu queria te perguntar justamente isso, assim, que você exemplificasse, tendo em vista também o teu trabalho no consultório, você que é terapeuta de crianças, como uma criança agredida, ela age? Quais são os sinais para que os adultos possam identificar e daí acabar agindo também em nome dessa criança, né? Quais são esses sinais que ela dá? Porque a agressão física, ok, uma mancha, um roxo, mas e essa agressão moral, psicológica, como é que é o comportamento de uma criança agredida? Criança que teve seus direitos violados, ela sempre vai dar sinais. E por que a escola é tão importante nesse sentido? Porque a escola, normalmente, os professores são os primeiros a identificar esses sinais que a criança emite. Então, a mudança comportamental é o sinal maior que essa criança vai dar, e ele é o inicial, assim, aquela criança que mudou totalmente a atitude, uma criança que era superativa, comunicativa, daqui a pouco essa criança não quer mais brincar, não consegue mais conversar com ninguém, uma criança que está mais restrita. Então, isso já é um grande sinalizador, né, dessa mudança comportamental. A criança que parte, por exemplo, de uma violência doméstica, crianças que estão no seio de uma família violenta, numa família que tem muitas crises conjugais, essa criança ela começa a ter medo, né? É uma criança que já não brinca tanto, é uma criança que tem medo de estar entre as pessoas. E então essas mudanças comportamentais, a criança que fica mais ansiosa, com distúrbio do sono, criança que come muito ou que deixa de comer, né? Questões alimentares bem importantes também. Então são sinais que essa criança vai emitir. A gente vai ter sinais específicos na questão da violência sexual, mas tudo parte de um combo. A violência emocional, ela já diz muito e ela modifica muito o comportamento dessa criança. Sim. E a tua experiência de consultório, Tanise, fala pra gente, o que você tem visto hoje falando de agressão? Porque, como a gente disse, pode ser física, pode ser verbal, pode ser um estupro. O que mais você tem visto hoje? Quais são os casos que prevalecem, especialmente falando em consultório? Então, a negligência é um dos sinais, né, uma das violências que mais aparece, seguida da violência física, e como a minha especialidade é violência sexual, então o meu parâmetro seria a violência sexual com mais casos, e até por causa do próprio anuário, né, que foi divulgado, que tu acabou citando, traz muito isso. Assim, ultimamente a gente tem tido muito essa exposição das crianças desde cedo também às telas, o que agrava essa questão da violência sexual. Mas o que a gente tem que chamar atenção é, no consultório eu atendo de crianças a idosos, e o que nós vemos são adultos, porque essas crianças crescem, e essas crianças que foram submetidas a uma vida, né, familiar bem conturbada e tiveram, na sua mais tenra infância, marcada por essas violências, são adultos, né, que podem resultar aí em adultos socialmente passivos, emocionalmente insensíveis, com muita dificuldade em confiar, estabelecer relacionamentos sadios. Então, assim, com ambivalência afetiva, e são essas crianças que vão dar sinais de ansiedade, de depressão, né, tentativas de suicídio, automutilação, que é muito comum dentro da fase da criança e da adolescência, ali da infância e da adolescência.
Então, essas crianças, nós precisamos entender que elas vão passar por todas as fases da vida. E a infância, como tu disseste no início, é a fase que deveria ser a fase mais linda, né, da vida toda. E as crianças precisam de cuidado, precisam de amor, precisam estar no seio de uma família protetiva. E aí entra também a educação psicossocial dessas famílias, né? Da gente mostrar que muitas vezes os ciclos eles precisam ser rompidos, porque quando nós atendemos uma criança vítima de uma violência física, nós estamos diante de uma mãe que é agressora naquele momento, né? Os pais agressores, mas que por um tempo também foram vítimas. Quando nós vamos trabalhar essa família, a gente vai entender que esse pai e essa mãe também vivenciaram uma infância com vários direitos violados, né? E também passaram por questões físicas e violências de todas as formas. Isso, é muito importante isso que você falou, Tanise. Geralmente o adulto, se ele não entende, não ressignifica o que ele passou, a tendência é que ele vá repetir. E aí é importante a gente dizer que muitas pessoas ficam preocupadas, o que vai ser dessa geração do futuro, que eles não querem nada com nada, não estuda, não trabalha, como se diz a geração neném, é só celular, não quer sair do videogame, da rede social, mas muitas vezes isso também é uma válvula de escape, assim como a violência pode ser motivada perante esse acesso das crianças às telas, isso também pode ser uma válvula de escape. Então, aquela criança que se tranca no quarto, que não quer socializar, que não quer brincar para descer no condomínio, prefere trocar o contato presencial pelo celular. É muito importante também que os pais fiquem atentos, porque a pesquisa mostra que essa violência acontece sim, grande parte no ambiente familiar, mas talvez ela pode também acontecer em outros ambientes, e aí uma família ali bem estruturada tem que também ficar atenta, ainda mais se o filho, muitas vezes, Tanise, e quero até que você me corrija se eu estiver errada, mas muitas vezes a criança pode já ser tímida e a dificuldade é ainda maior. Sim, quando nós vemos a questão das telas, por exemplo, é algo que eu sempre coloco para os pais, é o seguinte, a questão da negligência aí. Porque muitos pais acham, mas ele não brinca, eu prefiro ele aqui dentro de casa do que ele solto na rua, né? Mas às vezes eu pergunto para os pais o seguinte, você deixaria seu filho de 8, 9 anos, às 3 da manhã sozinho na rua? A resposta sempre é não. Mas por que você deixa ele a madrugada toda, o dia inteiro exposto às telas, sem nenhuma supervisão também? Então, isso também configura a questão da negligência, porque o que é a negligência, né? É deixar essa criança solta, sem limites, sem rotinas. Isso também configura a negligência. Tirar ele do ambiente escolar, né? Não dar acesso à alimentação, à saúde, enfim. Então, o que nós precisamos entender? Que é uma geração bem fragilizada, sim, mas também precisamos trabalhar isso com os pais. Muitas vezes os pais têm dificuldade de fazer essa ruptura das coisas que eles vivenciaram, né? De ressignificar, como tu disseste, mas também nós precisamos entender e estabelecer limites. É uma geração que precisa desses limites também. E a violência se configura em várias etapas, então é importante a gente ressaltar isso. Com certeza. Tanise, quero agradecer muito a tua participação, a tua contribuição aqui com a gente, viu? Uma boa tarde aí para ti.